São Paulo e Rio de Janeiro tiveram uma terça-feira de frio e chuva. Foi aquele dia do ano que todo mundo tirou o casaco do armário. E diferente do que a gente vinha passando também nas últimas semanas, esse inverno, que de inverno não tem nada, tempo seco e quente. Mas será que vai continuar assim? A gente chega com as informações do tempo com o Marco Antônio Mendes. Marco, hoje foi o dia mesmo de usar... Você viu como eu vim trabalhar hoje, pois né? É, toda de bota, linda. Casaco, tirei tudo do armário. Amanhã põe tudo de volta. Luvinha. Só faltou luva e cachecol. Amanhã devolvo tudo para o armário? Guarda tudo de novo e vai ficar bem guardado por um bom tempo. De repente a gente não precisa usar ainda pelas próximas semanas, porque esse foi de fato um friozinho bem passageiro, né? Tá indo embora já, só veio para dar o ar da graça. Amanhã já volta a ser tudo como era antes, viu? Quem saiu hoje na rua, né, gente, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, sentiu a diferença, porque tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro tiveram um dia de chuva e a temperatura despencou. Há quase 20 dias o tempo andava bem quente e seco nessas cidades. Aí a frente fria que estava no sul do país veio se deslocando pela costa. Por isso, então, as cidades do Sudeste, que ficam ali mais pertinho do mar, é que sentiram mais. Vamos dar uma espiadinha como é que foi o dia hoje em São Paulo? Céu bem coberto o dia inteiro, não choveu forte, ficou só aquela garoa mesmo. E se ontem os termômetros registraram cerca de 25 graus, hoje não passaram dos 17 de máxima. Por isso, todo mundo tirou os casacos do armário, saiu bem agasalhado de casa. A gente também tem imagens do Rio de Janeiro. No Rio, choveu mais, foi até uma chuva mais forte em alguns momentos do dia. A terça-feira ficou instável o dia inteiro. Ontem a máxima chegou a quase 30 graus. Hoje ficou ali nos 22, bem friozinho para os níveis do Rio de Janeiro, né? Amanhã, então, esse cenário já muda nessas duas capitais. A quarta-feira ainda deve começar com uma certa nebulosidade, chance até de uma chuva fraca, mas aí ao longo do dia essa condição muda e o sol volta. Inclusive, as temperaturas vão subindo. São Paulo amanhã tem máxima prevista de 23 graus. Já o Rio de Janeiro um pouquinho mais, a máxima chegando aqui aos 25 graus. E por que essa mudança é tão rápida, então? Porque a frente fria ela está avançando pelo mar e se distanciando cada vez mais da costa. Veja nessas imagens que estão um pouquinho mais coloridas aqui, elas indicam uma chuva um pouco mais forte, elas estão bem em alto mar. Já essas nuvens que estão um pouquinho mais brancas aqui, elas indicam uma chuva um pouco mais leve, mas que ainda acabam atingindo boa parte da região sudeste. Por isso, além de São Paulo e do Rio de Janeiro, que devem começar o dia ainda com algumas instabilidades, né? A frente fria também deve atingir essa área que a gente vê aqui em azul no mapa, do Vale do Ribeira, em São Paulo, até o leste de Minas Gerais, inclusive o Espírito Santo. Também chove amanhã a partir do centro da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte e também do litoral do Maranhão até o centro do Amazonas. Importante destacar que nessas áreas aqui não é a influência da frente fria, mas uma condição normal para essa época do ano que vai acabar trazendo esse tipo de chuva mesmo amanhã. Agora, em todo o restante do país, onde a gente vê aqui em laranja no mapa, o tempo amanhã permanece bastante firme, com muito sol. Nos próximos dias, então, Thaís, vamos ter basicamente aí um repeteco do que foram as semanas anteriores. Agora, você sabe que eu não vivo sem um termômetro, né? O aplicativo que eu mais uso é aquele do tempo, Marco. A gente vai monitorando, né? Às vezes de hora em hora. Eu nunca vou esquecer. Eu tinha 9 anos de idade, colocaram na praça da minha casa aquele termômetro de rua, assim, virou minha paixão. Agora, eu vi lá que as temperaturas, por exemplo, aqui em São Paulo vão subir, mas não necessariamente vão ficar tão altas quanto a gente já viu nas semanas passadas. Tem alguma chance de ser uma coisa mais amena ou vai vir calorzão pela frente? A gente vai ter um calorão mais para o fim da semana, Thaís. Isso deve acontecer em todo o país. Na verdade, a gente vai passar por momentos bem assim extremos. Começando a semana com uma temperatura um pouco mais amena, friozinha, né? Vamos terminar com calorão em basicamente todo o país. Além da chuva que está se afastando para o oceano, o ar frio também está indo junto, o que vai dar espaço então, para que as temperaturas voltem a subir então muito rapidamente. E isso, gente, deve ser sentido no sul e no sudeste. No centro-oeste, os próximos dias devem ficar ainda mais quentes. Já o norte e o nordeste se mantém naquele padrão de calor para essa época do ano.
Para amanhã, então, as cidades do sul continuam amanhecendo geladinhas. Curitiba ainda fica bastante fria, até porque a quarta-feira deve ser, assim, bem nublada. Então, a mínima prevista para Curitiba amanhã vai ser de 11 graus, a máxima para ali nos 16 graus. Em Florianópolis e em Porto Alegre, o sol aparece. E os termômetros devem marcar, basicamente aqui, ó, máximas de 19 graus em Florianópolis e 22 em Porto Alegre. Vamos ver como é que ficam as outras capitais amanhã. Belo Horizonte e Vitória amanhã tem máximas previstas de 24 graus. Brasília deve ir aos 28, Campo Grande 32 e Cuiabá amanhã fica bem quente, cerca de 38 graus. Salvador pode ter máxima amanhã prevista de 28 graus. Fortaleza e São Luís amanhã vão aos 31. No norte do país, Palmas vai aos 35 graus. Agora, Manaus e Porto Velho esquenta bastante, ficam aos 37 graus. Lembra que eu falei que os próximos dias vão esquentando aos poucos, né? Pois é, vamos dar uma olhada como é que nem deve parecer que vai ser inverno esse fim de semana, porque amanhã em São Paulo, veja, a temperatura máxima vai ser de 23 graus. Sábado, chegando aos 30 graus. No Rio, amanhã, chega aos 25. No sábado, então, chegando ali aos 29 graus. Porto Alegre também esquenta bastante, amanhã máxima de 22. Depois os termômetros disparam, chegando aos 30 graus. Cuiabá se mantém muito quente a semana toda, no sábado podendo chegar basicamente até os 40 graus.